Boa noite, igreja. Enquanto o pessoal vai descendo e vai se acomodando aí, quem quiser abrir a Bíblia, né? Como vocês sabem, a gente está na nossa carta de 1 João. Eu estou achando estranho um pouco o som. Então, em 1 João 2, né? Hoje a gente vai estar vendo dos versículos 18 até o 29. Então, fechando esse finalzinho do capítulo 2. Eu vou estar lendo e vou estar orando na sequência, e aí a gente começa. Então, em 1 João 2, versículos 18 ao 29, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero te agradecer até mesmo por essa chuva, Deus. Eu amo, Deus, chuvas. Eu agradeço por esse clima mais agradável, mas sempre que eu vejo chuva, não tem como não lembrar, Deus, da tua palavra em Oséias 10, que diz que o Senhor faria chover justiça, Deus, sobre nós. Se nós plantássemos, né, a retidão, se nós colhêssemos o fruto da lealdade, do amor, o Senhor viria e faria chover essa justiça. E eu oro, Deus, que o Senhor venha de encontro a nós. Eu oro, Senhor, para que teu Espírito Santo esteja preparando os nossos corações, em especial o meu, Deus, que vou trazer essa mensagem de hoje, porque como a gente vai ver essa noite, Deus, sem o teu Espírito Santo, Deus, não teria razão para a gente estar aqui ensinando a tua palavra, Deus, pois é ele que nos dá o entendimento da tua palavra, mas também prepara cada coração, Deus, para que o Senhor possa continuar ministrando durante a semana, continuar falando conosco, Deus, assim como o Senhor tem feito ao longo de toda essa série, Deus, que nós estamos em 1 João. Então, mais uma vez eu peço, Deus, ajuda-me a me esvaziar de mim, enche-me com teu Espírito Santo, Deus, porque eu preciso do Senhor para estar trazendo essa mensagem, para estar falando da tua palavra. Abençoa esse tempo, essa noite, eu te peço em teu nome, Senhor. Amém. Então, né, a gente está aqui de volta na nossa série em 1 João, a série Deus, Luz e Vida, e é uma série que particularmente eu acho muito massa, porque poucos daqui estavam, mas o pastor que fundou a Calvary Curitiba, o John Wang, a última coisa que ele começou a ensinar foi 1 João. Ele ficou 6 semanas no versículo 1 de 1 João, e aí ele acabou voltando aos Estados Unidos para cuidar da mãe após o falecimento do pai. Ele é coreano, então tem toda a questão tradicional, né? Mas é um livro muito massa, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Eu estava conversando com o Kaká essa semana sobre como seitas, como heresias são tiradas desse livro de 1 João,
E foi muito legal a maneira como o Kaká trouxe na semana passada. Eu digo, se vocês não ouviram a mensagem da semana passada, ouçam, porque ela foi muito massa. Eu ouvi 2 vezes. Eu não estava aqui no culto, eu estava ensinando, né, para as crianças, mas eu ouvi 2 vezes no YouTube, está no Spotify. Mas o Kaká falou, né, sobre, mesmo que na semana passada foram 2 versículos, mas o conteúdo era tão denso, era tão complexo, a questão sobre que nós devemos sim amar as pessoas, mas nós não devemos amar o sistema desse mundo, né? Então ele estava falando de forma bem resumida, né? Como eu disse, se você não ouviu, vai lá no YouTube, vai lá no Spotify, tem a mensagem. Mas como nós somos chamados para amar a Deus, para amar as pessoas, mas não para amar como o mundo cria esses sistemas. Não é para a gente ficar amando a política, não é para a gente colocar outras coisas à frente de Deus. E aí, a gente chega hoje, nessa passagem dos versos 18 até o 29, na qual o título é O Cristão Verdadeiro e os Filhos de Deus. A gente vai estar falando, eu vou estar falando também no decorrer até porquê desse título, né, em especial. Mas, como eu estava dizendo, essa é uma... Eu estava conversando com a Kaká, eu fui muito tocado durante a semana quando eu estava lendo, na verdade, desde a semana passada que eu estava preparando essa mensagem, até mesmo porque eu recebi algumas notícias referente a amigos não tão boas, que me deram um choque, e veio bem de encontro àquilo que a palavra, aquilo que João vai estar trazendo esta noite, através dessa mensagem. Então, começando, eu queria estar relendo os versículos 18 e 19, que diz assim: Filhinhos, essa é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João, né, começa com aquela maneira característica dele chamar, né, filhinhos. Ele fala muito filhinhos, amados. Então João começa dessa maneira e ele já começa falando: vocês sabem, né, que esta é a última hora. E então, qual que é essa última hora, né? O que vem de referência a essa última hora? Não tem como não ligar isso, né, à vinda de Cristo, à volta de Cristo, à segunda vinda de Cristo. E por que ele joga isso como parece do nada, né? Ele joga isso como se parece que fosse do nada, mas na verdade não é. Os apóstolos e a igreja primitiva, eles viviam nessa iminência da volta de Cristo. Isso era uma realidade muito grande para eles. E isso afetava a maneira como eles viviam o evangelho. Então, até pensando o quanto de perseguição eles sofreram, quanto de dificuldade eles enfrentaram, mas eles tinham na mente: a gente pode estar sofrendo aqui, mas Jesus está voltando. E eu não sei quantos de vocês aqui já viram, né, quem é mais velho, lembra daquelas Bíblias que tinham a fala de Jesus em vermelho, tudo destacado. Se por acaso alguém tem alguma Bíblia dela, mas também não precisa, alguém lembra qual é a última palavra registrada de Jesus na Bíblia? A gente às vezes pensa nos evangelhos, pensa em Atos, mas está em Apocalipse 22, 20. O penúltimo versículo da Bíblia é a última citação de Jesus que tem: sim, eu venho em breve, ou eis que venho sem demora, ou eu volto logo. Aí depende da tradução, se ela é mais almeidística ou se ela é mais das novas radicais, né? Mas Jesus fala: eu estou voltando logo. Se você parar para pensar que esta foi a última palavra que foi registrada, né? Obviamente pela ordem que foram colocados os livros, mas Apocalipse foi o último livro a ser escrito também. João foi o último dos apóstolos a sobreviver, né? Então ele foi aquele que morreu de morte natural lá na ilha de Patmos, mas ele registra isso. Por quê? Porque isso era algo muito real para eles. Eles sabiam que Jesus estava voltando. E obviamente, né, se eles já viviam naquela época com essa iminência, muito mais nós nos dias de hoje. E eu não digo só porque já se passaram 2000 anos, ou quase 2000 anos, mas porque quando a gente vê os sinais que estão descritos na Bíblia, a gente vê cada vez mais evidente isso.
Então, eles viviam nessa iminência, né? Tanto que ele cita aqui, ele faz essa citação do anticristo e dos anticristos, né? A gente tem duas citações aqui. Eu não quero gastar muito tempo na citação do anticristo em si, porque o foco dessa mensagem vai estar nos cristãos verdadeiros e nos cristãos falsos, que são os anticristos. Mas, como ele traz aqui, só por curiosidade, anticristo é uma palavra que na Bíblia só foi usada por João e nas epístolas. Não tem em Apocalipse, não tem em nenhuma outra parte da Bíblia, mas o que João descreve e o conceito do anticristo está desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, a palavra anticristo, né, o anti tem em português, né, a gente sabe que tem um significado de contra, de oposto, mas ele também tem um significado de em vez de ou no lugar de. Então, anticristo poderia ser traduzido tanto como alguém que se opõe a Cristo ou alguém que tenta tomar o lugar de Cristo. Com essas ideias, a gente pode fazer umas ligações e ver que essa ideia do anticristo, na verdade, não é usada essa palavra, mas ele é citado por Paulo, nos evangelhos, por Jesus, ele é citado em outras passagens no Antigo Testamento também. Aproveitando e juntando essas duas definições, o teólogo britânico do século XIX e bispo britânico Brooke Westcott, eu gosto da maneira que ele traz a definição de anticristo. Ele define assim anticristo: aquele que, assumindo a aparência de Cristo, se opõe a Cristo. Então, como alguém que tenta se parecer com Cristo, está tentando, ao mesmo tempo, né, fazendo isso, tenta se opor. Então, a primeira citação, como a gente vê, está falando do anticristo, no singular. Esse anticristo, como eu disse, essa ideia de se opor, a gente pode ligar ela, por exemplo, a Satanás. Se a gente pensar na tentação, quando Satanás estava com Jesus, ele estava se opondo a Cristo. Muitos ligam a ideia da besta em Apocalipse 13, então a primeira besta que surge do mar, que fala que tenta tomar o lugar de Cristo, então se encaixaria nessa definição. E Paulo traz uma ideia também sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, dos versos 3 ao 4, na qual ele cita o chamado homem do pecado, ou o filho da perdição. Então, em 2 Tessalonicenses 2, dos versos 3 ao 4, eu vou estar lendo, Paulo diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, mais uma vez dia, né, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então a gente vê que aqui já tem até o se opõe a Cristo, que ele tenta tomar o lugar. Então a gente vê que essa era uma referência clara ao anticristo e que isso não era apenas João que trouxe. Havia essa ideia já bem difundida pelos apóstolos de que se levantaria alguém para tentar dizer, não, eu sou o Cristo, né? Porque eles estavam nessa iminência esperando a volta de Jesus. Paulo, se vocês depois em casa quiserem seguir ali lendo tudo isso, vão ver que Paulo fala, eu adverto vocês sobre isso, né, para que ninguém engane vocês. Assim como João também está fazendo nessa citação. E é interessante isso, por quê? Porque muitas vezes a gente entra nessa cultura do mundo, ou a maneira como o mundo expõe as coisas, e a gente acaba, mesmo cristão, tendo ideias erradas. E principalmente quem não é cristão tem essas ideias. Como se o anticristo, falando anti é o oposto, então ele seria alguém igual, num dualismo, então a parte mal seria o anticristo, a parte boa seria Cristo. Mas não. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, Paulo deixa bem claro que com o sopro da boca Jesus vai matar o homem da perdição, vai destruir o anticristo. Então, ele é criatura, o anticristo é algo criado, ele não tem comparação com Jesus, que é Deus, o Criador. Então, por isso eu até não vou gastar mais tempo nisso, né, porque às vezes as pessoas ficam tanto nessa questão escatológica, querendo saber como vai ser. A gente é salvo pela graça. Jesus Cristo, a gente vai ver ao longo de 1 João, né,
ele tem a gente na palma da mão dele, e ele é aquele que vai nos guardar em meio a qualquer dificuldade. Então, Jesus Cristo é vencedor, né? A gente não precisa ter medo em relação a isso. Mas aí ele fala dos anticristos, e é aqui que eu queria parar. Esses anticristos, né, eles parecem remeter a uma coisa que João ouviu do próprio Jesus. O que João ouviu do próprio Jesus? Teve certa vez que os discípulos estavam com Jesus e eles pararam, mandaram assim a real para Jesus: como vai ser o fim dos tempos? E aí Jesus responde. E aí Jesus, então lá em Mateus 24, a gente vai ver uma descrição de como Jesus fala que vai ser os fins dos tempos. E nos versos 23 ao 25, Jesus diz assim, Mateus 24, versículos 23 ao 25, a citação de Jesus é: se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Mais uma vez, toda vez que é citado sobre o anticristo, ou sobre esses anticristos, esses falsos, a gente vai ter essa citação, ó, prestem atenção, eu estou avisando isso para que vocês não sejam enganados. E aqui, então, Jesus fala sobre esses falsos cristos e esses falsos mestres que apareceriam. E esses falsos cristos e falsos mestres, eles fariam o quê? Milagres, maravilhas, sinais, algo sobrenatural para tentar enganar as pessoas. E aqui me lembra, eu citei o John Wang logo no começo, de uma frase que ele falava bastante, pelo menos ele falou bastante no tempo que eu estava aqui na Calvary e ele foi pastor. Tinha muitas pessoas que gostavam de ir atrás desses pregadores que faziam algo mais performático, algo miraculoso, né? E o John sempre falava assim: a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem, não os que creem devem perseguir os sinais. Por quê? Porque eu acredito, até o Tom falava bastante isso, quando Jesus disse se possível enganar até os escolhidos, não é possível. Jesus disse, se fosse possível, enganaria, mas não vai ser possível. Mas o que acontece? Tem pessoas que ao invés de crer, então se você crê, e a gente como Calvary, a gente acredita nos sinais miraculosos de Jesus, a gente acredita nos dons do Espírito Santo, para hoje ainda, a gente acredita que Deus continua sendo o mesmo Deus, e Ele pode fazer os mesmos milagres. Isso vai ser algo que vai começar a ser natural, claro, se a gente está seguindo a Cristo, se a gente está buscando e a gente está vivendo e permanecendo nele. A gente não vê tanto, porque se a gente parar para pensar, às vezes, e analisar, a gente não segue tanto quanto a gente imagina que a gente seguia Jesus. Mas isso vai ser algo natural se a gente está seguindo a Cristo, se a gente está buscando a Jesus. Mas aí o que acontece? Quando as pessoas começam a fazer o contrário, não, eu vou atrás desse cara que faz milagres, desse cara que ora por isso, ora por aquilo, muitas vezes elas acabam sendo enganadas por uma performance. E a gente sabe que isso é real, a gente sabe que tem muito charlatão que contrata pessoas para fazer coisas ali, e aí as pessoas vão ver, nossa, aconteceu isso miraculoso, então faz todo um show de mágica mesmo, e as pessoas acabam sendo enganadas. Mas por quê? Porque elas estão atrás desses sinais e maravilhas. Então, cuidado, porque se você fica muito atrás de quem faz sinal e maravilha, você corre o risco de ser enganado por falsos cristos, por falsos profetas, que Jesus mesmo alertou que eles fariam essas coisas. Então, é algo que a gente precisa cuidar. Mas então, quando João fala aqui desses anticristos então, que surgiriam, parece ser muito parecido com esses falsos cristos que Jesus falou. Essas pessoas que fariam esses milagres, fariam essas coisas para tentar enganar os escolhidos. E isso acaba sendo parecido também com o que o Paulo fala para a igreja de Éfeso. Eu não vou estar lendo, mas em Atos 20, a gente vê Paulo se despedindo da igreja de Éfeso, então ele vai deixar Éfeso. Qual é a última coisa que ele faz em Éfeso? Ele chama os presbíteros, os pastores que lideram as igrejas, né, na região de Éfeso. E aí ele fala assim, bem direto para eles: assim que eu for embora, vão surgir lobos ferozes
e pessoas no meio da igreja vão se levantar e vão torcer a verdade, tentando enganar os discípulos. Tentando enganar. Então ele diz que no meio da igreja ia acabar surgindo isso. Iam vir lobos ferozes, iam surgir pessoas de dentro dali. E isso é muito semelhante ao que João diz aqui, porque ele diz que esses anticristos, eles surgiram no meio da igreja, mas eles não eram dos nossos, João deixa bem claro. Apesar de eles estarem ali no meio da igreja, eles nunca foram cristãos de verdade. Eles eram pessoas que estavam ali e se aproveitaram de situações para tentar enganar. E isso é algo real. No meio da igreja, pode surgir pessoas que vão parecer muito santas, que vão parecer muito espirituais. Lembra, a espiritualidade não está na cara da pessoa. Você não tem um crachá que diz eu sou espiritual. Então, se você vai muito pela aparência, nossa, essa pessoa parece ser tão santa, só falta, tem que amarrar uma corda ali, né, para ela no pé dela, para ela não subir para o céu. Cuidado, porque a Bíblia nunca diz para você colocar um padrão de santidade naquilo que você acha na pessoa. Então ela diz que vão surgir, como João traz aqui, vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, e aí ele diz, eles saíram do nosso meio, na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. E aí, o que acontece aqui? A gente sabe que existem muitas seitas e muitas heresias pelo mundo todo. Se você vai na internet, você vai ouvir as teorias mais absurdas de todas. É diferente, por exemplo, os testemunhas de Jeová, que são uma seita, ou os Mormons, que são uma seita, e eles começarem a falar mais heresias, mas eles estarem lá no templo deles. Por quê? Porque você não vai estar ouvindo isso. Então, se é uma seita que surgiu e ela está lá no templo, é ruim, a gente tem que combater sempre a mentira, mas não vai afetar a gente, como Igreja Calvary Curitiba, tanto. Por quê? Porque eles não vão estar falando aqui no nosso meio. Mas se levantam pessoas e começam a ir, eu vou nessa pessoa aqui, aí de repente vai nessa outra pessoa, e vai nessa outra pessoa levando uma heresia, isso é extremamente prejudicial. Tanto que Paulo alerta os presbíteros, quando a gente vê em 2 Timóteo, o dever deles era estar ensinando, todo presbítero tem que ser apto para ensinar, e está protegendo, né, a igreja local. Então a gente vê essa necessidade. Então eles surgiram ali no meio, mas eles não eram cristãos de verdade. E se a gente para analisar aqui, como eu disse, o título dessa mensagem são os cristãos, o cristão verdadeiro e os filhos de Deus, a gente vai ver que a verdade é um dos temas que está recorrente aqui, ou melhor, a antítese da verdade e da mentira. Né? Antíteses são coisas opostas, coisas contrárias, e o Cacá até já tinha comentado sobre isso no decorrer dessa mensagem. Em 1 João a gente vê muito dessas ideias opostas, né? Andar na luz, andar nas trevas, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E aqui ele fala sobre a verdade e a mentira, né? Nenhuma verdade procede de mentira. Então, o cristão verdadeiro e o cristão falso, os anticristos. E aí ele vai desenvolver essa ideia agora nos versos 20 a 23. Então, em 1 João 2, do 20 ao 23, ele vai estar desenvolvendo um pouco mais essa ideia e explicando exatamente o que são esses anticristos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega pai e filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Então, lembrando aqueles que fizeram estudo bíblico indutivo, né? Você vê uma palavra sendo repetida muitas vezes, você vê que tem a importância. Então, verdade, verdade, mentira, mentira, mentiroso. A gente vê que esse trecho aqui ele está falando sobre a verdade e sobre a mentira. E aí o que acontece? Ele diz assim, beleza, eu já falei para vocês, está vindo, vão surgir essas pessoas, podem surgir essas pessoas no meio de vocês, esses anticristos, tentando torcer a verdade, e aqui ele vai explicar mais exatamente o que eles são. E aí ele vai falar um detalhe aqui, já que ele bota um mas. Mas é algo para contrastar, né? Então, basicamente não fiquem com medo, não fiquem desesperados, por quê? Vocês têm uma unção do santo.
uma unção que procede do santo. E ele diz que essa unção dá um certo conhecimento. Algumas versões da Bíblia, como Almeidas, vão falar, vocês sabem todas as coisas. E aí, o que é essa unção? Para mim, não tem como não conectar essa unção com o Espírito Santo. E por que eu falo que não tem como conectar? Porque ele diz inicialmente essa unção, e essa unção vai estar nos dando conhecimento. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre o Espírito Santo na sequência. Então a gente sabe que a gente vai combater essas heresias levantadas pelo anticristo com a verdade. Mas não uma verdade que a gente vai tentar achar por lógica humana, né? Eu já comentei com vocês, mas tem uma música que eu gosto que diz que a graça de Deus nos encontra onde a lógica termina. Então, se a gente tenta botar tudo isso em lógica humana, a gente vai ter uma hora que vai falhar. Por quê? Porque na lógica humana, a gente vai tentar botar merecimento, a gente vai tentar botar algo nos padrões que a gente tem aqui no nosso mundo. E então ele vai falar, vocês têm a unção do santo. Se vocês lembrarem, a unção na Bíblia, ela era feita de uma maneira que normalmente era óleo derramado sobre a cabeça de alguém. Para quê? Para consagrar essa pessoa como sacerdote ou como rei. Uma das unções mais famosas que a gente vê na Bíblia, né, é a unção de Davi. Se vocês lembrarem lá em 1 Samuel 16, tem a história de como Davi é ungido rei. Então tem lá Jessé, Samuel fala que um dos filhos vai ser rei, Jessé tenta mostrar cada um dos 7 filhos maiores, que acha que são os melhores, né? Samuel fala, Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí no final ele fala, você não tem nenhum filho mais? Aí ele fala, eu tenho um menino, Davi, ele está lá, que toca harpa, ele está lá apacentando umas ovelhas, ele manda chamar. E aí o que Samuel faz? Samuel pega um chifre, que nada mais era do que a vasilha deles naquela época, né? Plástico não existia, né? Então ele pega esse chifre que estava cheio de óleo, derrama sobre a cabeça de Davi. E o que é escrito logo na sequência desse versículo? Davi foi cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, a gente vê o Espírito Santo entrando em Davi, né? Lembrando que era algo um pouco diferente. Naquela época, o Espírito Santo não vivia nas pessoas. A gente, como cristão hoje, através de Jesus, o Espírito Santo passa a viver imediatamente quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador dentro de nós. Então, é Ele que está dentro de nós, né? O maligno não vai poder entrar em nós por causa disso. Mas, naquela época, eles tinham como se fossem visitações. Então, o Espírito Santo vinha. Tanto é que no Salmo 51, Davi ora, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele tem um medo gigantesco após ele ter cometido adultério e ter feito com que... ter basicamente assassinado, cometido um assassinato, né? Ele planejou todo o assassinato. E aí ele fala, eu não quero perder seu Espírito Santo. Então, a gente vê a unção como uma representação do Espírito Santo entrando nas pessoas. E o que é... Aí, como eu falei, por que para mim fica um pouco óbvio que é o Espírito Santo? Porque ele diz desse conhecimento, ou como as outras Bíblias dizem, vocês vão saber todas as coisas. Se a gente lembrar, voltar agora para João, entre o 14 e o 15, eu vou estar lendo algumas referências que são referentes ao Espírito Santo. E... Marquei. Primeiro, João 15, 26. Em João 15, 26, a gente vê que o Espírito Santo ele testemunha sobre Jesus. Ele testemunha que Jesus Cristo, ele é Deus. Que era uma das coisas, das heresias que estavam sendo levantadas na igreja, né, que Jesus não era Deus, que Jesus não se tornou homem. Então, a gente vê que em João, no Evangelho de João 15, versículo 26, ele diz assim, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Se vocês voltarem um capítulo, em João 14, 26, então voltando exatamente um capítulo, João 14, 26, Jesus diz assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, além de testificar que Jesus Cristo é Deus, ele vai estar nos ensinando todas as coisas
e está nos lembrando de tudo o que Jesus disse. É Ele que vai nos trazer aqueles versículos, é Ele que vai nos trazer as palavras de Jesus à mente, não é a sua capacidade de estar memorizando coisas, é o Espírito Santo no cristão que vai estar trazendo isso. E em João 14:17, eu não vou estar lendo, mas diz que Ele é o Espírito da verdade. Então, no mesmo texto diz o Espírito da verdade. A gente até canta aquela música da Heloísa Rosa, né, que é esse capítulo de João 14, e a gente tem essas frases, né? Então, o Espírito é da verdade, ele testifica sobre Jesus, ele ensina todas as coisas, e ele vai nos lembrar de tudo o que Jesus disse. Então, através do Espírito Santo, a gente conhece todas as coisas. E aí, como eu disse, algumas, aí você vai falar, tá, mas esse conhecimento, ou as versões da Almeida, se alguém tiver ali, ele diz que a gente tem uma unção e a gente já sabe de todas as coisas. Mas a gente sabe de todas as coisas? No sentido, você conhece todas as coisas? Você entende todos os mistérios, principalmente relacionado a Deus? Não, né? Aí entra a questão de entender o que ele está falando. Essa palavra de conhecimento que ele traz aqui vai ser diferente do saber e do conhecimento que ele vai jogar lá para o finzinho desse capítulo. Essa palavra aqui, conhecimento, ou sabe em todas as coisas, dependendo da sua versão, ela é o grego ídate, que vem do verbo aido. Esse verbo aido é um verbo que, no grego, ele significa perceber com os olhos. Tipo o inglês, sabe, o I see, que quem fala inglês, né? Ao invés de falar eu sei, sim, eu entendi, às vezes eles falam I see. Tipo, eu vejo, que para nós não faz muito sentido falar eu vejo, mas é mais ou menos essa ideia. Então, perceber com os olhos, perceber com os sentidos. Então, ele está falando de um conhecimento que é notado, é percebido através dos sentidos, ou seja, é algo intuitivo. Então, o que ele está falando é que o Espírito Santo vai nos dar essa intuição, vai nos dar essa capacidade de estar percebendo coisas sobre Deus. Isso faz muito sentido com que Paulo cita em 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Eu não vou estar lendo porque a referência é grande. Ou melhor, 9 ao 10, dá para ler sim. 9 ao 10. Eu tinha pegado a referência do capítulo inteiro, mas eu lembrei que eu resumi. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 até o 10, é uma passagem bem conhecida, né, da Bíblia, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vou ler o 11 também. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o que Paulo diz é que o Espírito Santo nos ajuda a entender as coisas de Deus. O Espírito Santo vai nos dar esse entendimento e vai nos revelar coisas também. Então, mas mais especificamente, o conhecimento que ele estava se referindo aqui é o que ele vai estar descrevendo e o que ele vai estar combatendo nos versículos na sequência. O que ele descreve, o que ele combate aqui nos versículos na sequência? Ele começa a definir quem é o anticristo, quem são esses anticristos. E aí ele vai falar sobre todos aqueles que negam a Jesus Cristo. Mas a gente precisa olhar também esse versículo à luz do Evangelho, né? Também, já que eu falei no estudo bíblico indutivo, a gente sabe que a gente nunca pega uma passagem isolada. A carta de 1 João, ela é descrita de uma forma, né, para que você entenda ela, você precisa ler a carta inteira. Se você só ler até uma parte, você pode ficar com um entendimento falso de algo. Por quê? Porque você não leu o restante dali, né? Então, se eu paro antes de um mas, numa frase, eu já vou ter, ignorado todo o contraste que alguém vai trazer num conceito, né? Então, se eu falar, não, eu gosto disso, mas, e aí você não ouve o restante, quer dizer, eu gosto disso, mas tem algum problema com isso, né? Eu gosto disso, mas eu sou alérgico. Eu posso morrer se eu comer isso daqui. Então, faz uma grande diferença. Então, o que a gente vê aqui é que ele vai falar sobre esse problema. E qual é esse problema? Quem estava aqui no primeiro domingo, né, dessa série, ou quem viu no YouTube, o Hector trouxe a mensagem e aí ele falou sobre um dos problemas centrais que estavam acontecendo na igreja
aqui na região de Éfeso, né, que é para onde João escreve a carta, que era qual? Era o gnosticismo. Então, o que é o gnosticismo? O gnosticismo, ele não existia ainda naquela época, tipo, ele estava sendo formado. Então, o que surgiram foram ideias que foram precursoras do gnosticismo. O gnosticismo ele vai estar completamente desenvolvido, tipo, uns 60, 70, 80 anos depois da carta de 1 João, mas as ideias já estavam. Tanto é que Paulo e João citam essas ideias já aqui. Então, o gnosticismo tinha uma ideia da qual ele se chama assim gnosticismo, né, porque gnosis é conhecimento, então eles buscavam conhecimento acima de tudo, e eles diziam que quem mais conhece é mais espiritual. Então, eles baseavam a espiritualidade nesse conhecimento, e como toda seita, o que eles falavam? Só que a gente que é daqui, a gente tem esse conhecimento secreto, então a gente é mais espiritual do que todo mundo. E aí o gnosticismo, ele trazia uma ideia de que tudo que é material é ruim, tudo que é físico é ruim, tudo que é espiritual é bom. Então, como tudo que é físico é ruim, Jesus não poderia ter vindo em carne, Jesus não poderia ter se tornado humano, porque para fazer isso ele estaria fazendo algo ruim. Jesus só poderia ser alguém espiritual. E aí, ele falou, inclusive o Hector, de uma outra ideia. Para explicar o que aconteceu, porque imagina que naquela época de João, muitas pessoas provavelmente ouviram falar, ou pessoas que estavam ali naquela igreja até podiam ter visto Jesus. Então eles vão falar, peraí, mas como você está falando que Jesus não é de carne e osso se eu vi Jesus? Se eu toquei em Jesus, ou se eu fiz algo, tipo, se João e os apóstolos viram Jesus, eles estavam do lado de Jesus. Como você está falando isso? Eles criam o quê? Uma nova heresia para ajudar na primeira. Sabe, tipo, criança, eu não sou pai, né, mas eu trabalho com crianças no Ministério Infantil há mais de 20 anos. E, tipo, uma coisa clássica de criança é quando ela inventa uma mentira, e aí você fala, aí você pega ela na mentira, ela tenta inventar uma nova mentira para encobrir aquela. Tipo assim, foi você que quebrou esse vaso? Não, não fui eu que quebrei o vaso. Eu não sei, não fui eu que quebrei o vaso, eu não sei quem quebrou. Mas só você estava aqui em casa. Então só você pode ter quebrado o vaso. Não, mas sabe aquela pomba que fica na janela? Aí o pai vira, mas a pomba não ia conseguir derrubar esse vaso. Não, é que a pomba estava na janela, aí veio uma águia atrás da pomba, a pomba voou dentro da casa, a águia bateu no vaso e caiu no chão. Quem nunca conversou com criança, é assim que criança faz. E vai inventando uma coisa tão esdrúxula. Veio alguém de helicóptero e fez isso. E vai inventando quando não quer confessar a verdade. E é isso que eles faziam aqui. O que eles inventaram? Inventaram o docetismo. O que era o docetismo? O docetismo vem do grego doken, que significa parecer. Então, para explicar toda a sua teoria, eles falaram assim, o docetismo dizia, Jesus não tinha um corpo físico. Jesus ele tinha apenas um corpo espiritual que parecia físico. E aí, aí as pessoas falavam, mas espera aí, se ele não tinha corpo físico, como que ele morreu na cruz? Ele não morreu na cruz de verdade. Era uma ilusão de que ele estava na cruz. Então era como se fosse um fantasma, ou se Jesus estivesse atuando na cruz, fingindo que estava sofrendo. Basicamente é isso que o docetismo dizia. Por quê? Porque se eles aceitassem que Jesus estivesse em carne, não iam poder ser gnósticos, não iam poder seguir essa ideia. Então, eles inventam tudo isso. Tanto que um dos pais da igreja, que é Ireneu de Lyon, que ele foi bispo, né, da cidade de Lyon, na França, que ele é lá do século II e século III, ele escreveu um livro que em português se chama Contra Heresias, lá no ano de 180, né, no século II. E esse livro, Contra Heresias, são 5 volumes, e mais de um volume é para combater só gnosticismo e docetismo, que era a seita que estava bombando na época e que estavam infiltrados ali. E aí ele deixa bem claro qual era o problema aqui. Inclusive, comecei a ler esse livro, Contra Heresias, de Ireneu, mas é um livro gigantesco. Então, eu estou bem no começo ainda, mas logo de cara, o Ireneu já traz uma citação que eu até postei no nosso grupo de presbíteros. Deixa eu ver se eu anotei aqui, senão eu parafraseei a citação. Tirei daqui, mas ele diz, logo no começo, ele diz, é isso, pessoal. As heresias, elas tiram as suas crendices de
passagens isoladas. Então ele diz isso daí. Se você parar para pensar, o que me vem na cabeça é o que o pregador de Eclesiastes diz. Não tem nada de novo debaixo do sol. Hoje em dia é a mesma coisa. Toda seita, toda heresia vai pegar versículos isolados para tentar basear. E eles tentavam fazer isso também. Por quê? Porque eles estavam surgindo no meio dos cristãos. Eles falavam, não, a gente crê em Jesus, a gente crê em Deus. Mas para eles, Jesus e Deus eram uma outra coisa. Assim como testemunhas de Jeová. Não, a gente crê em Jesus. Jesus foi alguém criado por Deus. Ele não é Deus, ele é um Deus menor que foi criado ali, assim como o diabo foi criado. Ou pior, não sei se dá para dizer pior, é igual, né? É tão ruim quanto os mormons, que vão dizer o quê? Vão dizer que, não, Jesus é uma criação de Deus, ele foi o primeiro criado, assim como seu irmão espiritual Satanás, que foi o segundo criado. E aí eles pegam versículos da Bíblia dizendo, mas a Bíblia diz do primogênito, da criação, que a gente já falou, de Jesus ter a primazia sobre toda a criação, e eles pegam, Jesus foi o primeiro a ser criado. Então eles vão tirar isso de versos isolados. E ele fez esse livro inteiro para combater. E por que eu estou citando Irineu? Porque Irineu ele foi discípulo de Policarpo, e Policarpo foi discípulo de João. Então, eram só 2 gerações entre João e ele. E aí ele estava ali citando alguém que provavelmente ele ouviu muito, porque o seu mestre conviveu com João, então ele sabia de toda a situação que estava acontecendo quando ele cita tudo isso. E aí o que ele fala? Ele fala então agora aqui do anticristo. Dos anticristos. Nos versos 22 ao 23, ele diz, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Aí vocês podem falar, mas você está falando que eles estavam negando que Jesus Cristo tinha vindo em carne. E aqui só está falando de negar o Filho. Como eu disse, a Bíblia, a gente não analisa ela sozinha. Se você avançar só um pouquinho na frente, em 1 João 4, o versículo 2 e 3, a gente vai ver João descrevendo os anticristos, ou o espírito do anticristo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus, não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo. Então o espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne. Você vai falar, mas você está falando só confessa. Mas na primeira parte já falou que confessa que Jesus veio em carne. Então a gente sabe que no texto a gente não usa repetições, a gente tira. Mas se falar, não, esse texto não está claro, avança um livro para 2 João, versículo 7. Em 2 João, versículo 7, João diz assim, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, qual era o problema? O problema não era simplesmente negar a divindade de Jesus, o que é extremamente mal. Além de negar a divindade de Jesus, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. É só falar, mas qual é o grande problema de negar que Jesus veio em carne? É tudo. Qual é a definição do evangelho que a gente vê, por exemplo, Paulo trazendo... Deixa eu achar aqui a citação que eu esqueci. A citação do evangelho que a gente vê Paulo trazendo em 1 Coríntios 15. Em 1 Coríntios 15, Paulo vai citar o evangelho como a mensagem do evangelho que eu recebi e passei para vocês é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e aí ele começa a dizer sobre que apareceu para tais pessoas e para mais pessoas para provar que Jesus Cristo não apenas tinha ressuscitado, mas ele ressuscitou em corpo físico. Isso é algo essencial, por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se não houvesse derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados e a gente não teria razão para estar aqui. A gente só está aqui porque Jesus Cristo morreu fisicamente na cruz, derramou o sangue dele na cruz e nós fomos perdoados através disso. Ele ressuscitou, já que ele é Deus,
e isso nos trouxe perdão. A gente lembra de tudo, de como era o Antigo Testamento. Ou um cordeiro, um animal tinha que ser imolado, tinha que ser morto, seu sangue ser derramado para que houvesse redenção de pecados. Não é Jesus que imitava isso, mas era essa figura imitando aquilo que Jesus faria. Deus já estava mostrando uma alusão a Jesus Cristo. Então o sangue passado nos umbrais da porta, né, na Páscoa, no Pessach, na passagem ali, que trouxe salvação para os filhos de Israel, não é Jesus que imitou na Páscoa. Não, aquilo era uma alusão ao que Jesus fez. Sem derramamento de sangue não haveria. Isso foi estabelecido. Vocês sabem que eu gosto de Nárnia, né? Nárnia diz muito sobre a magia profunda, principalmente no leão, na feiticeira e no guarda-roupa, que foi aquilo que Deus estabeleceu. Então, deveria haver o derramamento de sangue. E só alguém puro, santo, sem pecado poderia fazer isso. E teria que ser humano. Então, Jesus vem, encarna, né, torna um bebê, vive como humano. Só que aí a gente tem um conceito que é um conceito que eu vou dizer, o Cacá fala do crentez, eu acho que nem o crentez usa. Alguns já ouviram aqui falar sobre isso, né? Mas é um conceito mais teológico que se chama da união hipostática. O que é a união hipostática? A união hipostática é uma forma de definir Jesus, na qual diz que Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Ele não é 50% homem, 50% Deus, ele não é mais Deus do que ele é homem, ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem a partir da encarnação. Ou seja, quando ele ressuscitou, ele não era apenas espírito, ele continua sendo 100% homem, tanto é que ele mostra as chagas, ele é tocado, ele come espírito, fantasma nenhum comeria comida. Então, esse é um conceito que basicamente diz que a divindade e a humanidade de Jesus, eles se unem numa coisa intrínseca e as duas ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade em analisar algo que é duas coisas ao mesmo tempo, porque para a gente ou é isso ou é aquilo, né? Então, às vezes, fica difícil. Mas, como eu disse, né, a gente não pode tentar colocar os atributos de Deus, que é infinito, que é ilimitado, com a nossa mente limitada e tentar encaixar nisso. Então, a união hipostática fala sobre isso, fala sobre essa importância. Então, isso é extremamente essencial, por quê? Porque se não houvesse derramamento de sangue, não haveria o perdão dos nossos pecados. E graças a Deus, Jesus morreu na cruz e ressuscitou, porque senão a gente não teria razão para estar aqui. Como Paulo diz, a gente seria os mais miseráveis de todos estando aqui, se Jesus não tivesse dado a sua vida. Então, o que João faz? Ele é cirúrgico e vai combater essas heresias. A heresia é algo que precisa ser combatido. Porque se você dá espaço para algo surgir e você ignora, você releva isso, essa coisa se espalha como um câncer e vai estar contaminando cada vez mais o lugar ali. E eu não digo só para gente que é pastor, só para quem é líder, eu não digo só para isso, é para todos nós como cristãos. Se a gente vê uma heresia surgindo, a gente não pode, não, vou relevar porque é meu amigo. Se ele é cristão, você tem que corrigir com amor, obviamente, a pessoa, mas precisa ser. Porque senão, né, aquilo vai gerar uma consequência bem complicada, algo muito pior pode estar acontecendo. Então, João é cirúrgico nesse combate a essas heresias, dizendo a gente não pode tolerar isso. Até ele fala sobre a questão de não sermos enganados. Seguindo agora os versículos finais do 24 ao 29, em 1 João 2, João diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam de alguém que os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneça nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E aí ele termina, como aproveitando, né, já que já falei várias vezes estudo bíblico indutivo, né, repetição. Se vocês pararem, permanece, permanecer, permanecerão, permanece, permanecer, permanecerão.
Nesse curtinho trecho, ele fala 6 vezes permanecer, e na passagem de hoje, 7 vezes permanecer. Então, permanecer é algo que João está dando ênfase. E permanecer no quê? Ele começa falando, permanecer naquilo que vocês ouviram. O que é aquilo que vocês ouviram? A palavra de Deus. Que naquela época eles ainda não tinham os livros do Novo Testamento, né? Eles tinham as cartas, os livros do Antigo Testamento. Não estava composto ainda, os apóstolos, boa parte estavam vivos, mas eles tinham isso, e eles ouviram dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos que tiveram contato direto com Jesus. Então, permaneçam na palavra de Deus. E qual é a importância de estar permanecendo na palavra de Deus? E, na sequência, ele fala que se vocês permanecerem na palavra, vocês permanecem no Filho, a gente vê que existe uma conexão. Então, se eu permaneço na palavra, a palavra é a verdade. Então, eu vou estar permanecendo na verdade, eu vou estar combatendo aquilo que é falso, eu vou estar combatendo aquilo que é herege. Mas eu também vou estar permanecendo em Jesus. Mas o que, enfim, é permanecer em Jesus? Como a gente define o que é permanecer? Às vezes as pessoas ficam imaginando tantas coisas como o que é permanecer em Jesus, mas João já disse que era permanecer no versículo 6. Ou 7, não lembro de cabeça, deixa eu ler aqui. Em 1 João 2, 6, ele diz que permanecer em Jesus, permanecer nele, é andar como ele andou, é viver como ele viveu. Ou seja, é imitar Jesus Cristo. Então é buscar. Aí você vai falar, peraí, mas o padrão de Jesus Cristo é muito alto. E sim, realmente é muito alto, mas esse é o nosso alvo, né? Essa é a nossa meta. E o que ele faz? Ele diz aqui na sequência que nós temos a unção. Quanto a vocês, no verso 27, vocês receberam a unção que vocês receberam dele, permanece em vocês. Então, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ajudar, através de permanecer na palavra, a também estar permanecendo em Cristo Jesus. E aqui ele diz algo que pode parecer estranho, né? Porque ele diz que vocês têm essa unção, e ele diz que não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Lembra que eu disse que 1 João é um dos livros que mais tiram heresias? Muitas igrejas e seitas tiram essa parte dizendo, aqui diz, já que a gente tem então essa unção, a gente não precisa mais de ninguém para ensinar a gente. E, obviamente, não é isso que João está falando aqui. Por quê? Porque ele disse logo antes ali, no 26, eu escrevi essas coisas para vocês, para que vocês saibam, para que vocês não sejam enganados. Ou seja, eu estou ensinando tudo isso para vocês, para que vocês não sejam enganados. Então, João está falando da importância de estar ensinando logo antes. Então, o que quer dizer se vocês não precisam que ninguém ensine? Vocês não precisam que ninguém ensine o que o Espírito Santo e o que já foi ensinado para vocês. Jesus Cristo é Deus. Ele veio em carne, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele nos deu a salvação. Então, toda essa ideia que os anticristos estavam tentando combater, João está basicamente falando, eu já falei disso para vocês já sabem disso. Vocês não precisam que alguém ensine a vocês desde o começo tudo isso daqui. Vocês já sabem, o Espírito Santo é aqui. E como eu falei, né, uma forma clara que para mim fica que a unção se refere ao Espírito Santo, ele diz que essa unção ensina acerca de todas as coisas, que é exatamente o que a gente leu lá em João 14, 26. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Então a gente tem o Espírito Santo, ele vai estar nos ajudando. Como eu falei, Paulo reúne os presbíteros para estar ensinando, para estar combatendo as falsas heresias e ensinando aqueles que traziam essa ideia, os ensinamentos distorcidos. Então ele diz que a gente que a gente tem o Espírito Santo e o Espírito Santo vai nos ajudar. E sabe o que é mais legal nisso? Que mesmo que você fale, peraí, mas quando ele diz aqui que ensina todas as coisas, ele não está falando ele não falou aqui especificamente que ele está falando sobre Jesus ter vindo em carne, Jesus ter morrido na cruz. Ele não está sendo específico. Ele não está falando isso de uma forma específica aqui, quando ele se refere a esses ensinamentos.
Mas ele diz já na sequência, né, sobre a unção que ensina acerca de todas as coisas. Então, essa unção é quem testifica sobre Jesus, testifica que Jesus é Deus. Essa unção é que nos ensina essas coisas misteriosas de Deus. Então, ele fala que a gente precisa permanecer na palavra para estar permanecendo em Cristo. Ou seja, se a gente busca através da palavra e seguir a vida de acordo com a palavra, isso vai estar ajudando a gente a andar como Cristo andou. Por quê? Porque se eu não leio a Bíblia, né, eu não vou saber como Jesus viveu. E se eu não sei o que está escrito aqui, como eu vou combater as heresias que surgem? As heresias, elas só podem ser combatidas com a verdade. Se você esperar apenas que o sobrenatural venha aqui, você vai cair naquela ideia que eu falei das palavras para conhecimento. Tanto é que, na verdade, agora eu lembrei. Eu só falei de uma das duas palavras sobre conhecimento, sobre saber, que era a palavra irate ou aido, que significa um conhecimento por intuição, um conhecimento por sentidos. Aqui no final, quando ele diz, vocês sabem que ele é justo, saibam também todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, o que João fala? O primeiro saber é esse aido, ou irate, que vai estar falando sobre essa ideia desse conhecimento por intuição. Algo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração e vai te ajudar a entender. Mas o segundo saber não é esse. O segundo saber é aquela palavra que a gente fala bastante aqui na igreja, é o gnosco, ou gnosquete, como está nesse texto, que é um conhecimento por experiência. Qual é a diferença desses dois conhecimentos? Um por intuição, um por experiência. Eu vou usar, como engenheiro mecânico, usar um exemplo da minha área, que todo mundo viu aqui no ensino médio. Mas nem todo mundo às vezes lembra, né? Quando você assa um bolo numa forma metálica, você precisa tocar na forma metálica para saber se o bolo está quente? Não, né? O que você pode fazer? Você pode aproximar a tua mão da forma metálica ali, e o que vai acontecer? Você vai sentir a transferência de calor, pelo que a gente chama de convecção, que acontece em fluidos. Então a gente vai ver o ar quente. Então eu sinto o ar quente. Isso, por intuição, vai me dizer que a forma está quente. Eu não vou precisar tocar. Se eu tocar, eu vou ver que está muito mais quente do que o ar em volta, para saber isso. Então é algo intuitivo. Essa é a ideia do aido, do primeiro conhecimento. O segundo, por experiência, é, se você tem déficit de atenção como eu, toca o celular, alguém fala com você, você está ouvindo uma música e você repara na música, que você vai lá e toca na forma com a mão direto. Eu já fiz isso algumas vezes. O que acontece? Queimo minha mão. Não é uma intuição. Eu senti, eu experimentei, eu vi algo quente, a minha mão ficou vermelha, ou saiu a pele da minha mão, então foi algo por experiência. Então, eu tive algo por experiência. Então, o Espírito Santo, ele nos traz essa intuição, mas eu vou dizer que o Espírito Santo não vai te lembrar de versículos que você nunca leu na Bíblia. Ele pode até apontar para coisas, mas ele vai te fazer ler a Bíblia. Então, ao invés de te lembrar de uma coisa, vou lembrar do Salmo 119 inteiro. Não, você tem a Bíblia ali para estar lendo isso. Ele lembra das coisas que Jesus falou, né? Mas para lembrar das coisas que Jesus falou, a gente tem que ter ouvido ou lido as coisas que Jesus falou. E aí, ele termina aqui dizendo, né, sobre essa questão de que a gente precisa permanecer para não ser envergonhado. E se a gente permanece em Jesus, o que vai acontecer? Vocês lembram do nosso retiro, quem estava, né? A gente falou de poema, Efésios 2:10. Ele termina dizendo sobre se vocês sabem que ele é justo, ou seja, se pelo Espírito Santo vocês têm esse conhecimento por sensação, por intuição, que Deus é justo, o que ele diz? Saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Ou, em outras palavras, experimentem, provem, façam algo físico que vocês precisam praticar justiça se vocês se dizem filhos de Deus. Vocês dizem que são nascidos de Deus. Nascido de Deus é filho de Deus. Então, o cristão verdadeiro e o filho de Deus é aquele que pratica a justiça. E por que eu disse o nosso tema aqui do retiro, poema? Porque a gente ouviu lá com Conrad, em Efésios 2:10, né, que nós somos poema. Nós somos uma obra de arte criada pelas próprias mãos de Deus, realizados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que
Deus que ele, né, preparou de antemão para que a gente andasse nelas. Em outras palavras, você não é salvo por obras, você é salvo pela graça, mas você é salvo para estar praticando essas boas obras. Se a gente é filho de Deus, se a gente permanece na palavra e vive como Jesus Cristo viveu, a reação mais óbvia disso a gente vai fazer essas boas obras que Jesus fazia também. A gente vai andar e praticar nelas. Isso é essa justiça. Não uma justiça baseada na justiça humana, os trapos imundos, mas é a justiça de Deus. Então ele diz que todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Como que a gente pratica a justiça? É a graça maravilhosa, é a incrível graça de Jesus que ele nos dá. Ele não apenas nos salva, ele não só nos chama para praticar uma boa obra. Ele prepara tudo e nos dá a honra de sermos coparticipantes nessa obra dele. Como eu disse logo no começo, e eu estava orando, pedindo pelo Espírito Santo, a gente viu aqui, sem o Espírito Santo, não tem razão para a gente estar ensinando, porque é o Espírito Santo que vai estar ensinando todas as coisas. Então, não adianta você ter uma ótima maneira, uma ótima estratégia, uma ótima didática para ensinar algo. Não adianta você ler e destrinchar para o conhecimento humano tudo que está escrito aqui na Bíblia, porque sem o Espírito Santo a gente não vai ser convencido da verdade. É Ele que escreveu, ou Ele que inspirou cada um dos autores e vai nos dar esse auxílio. E Ele também, com Jesus, vai nos ajudar a praticarmos essas boas obras, a vivermos, né, nessas boas obras. E aí sim nós somos chamados de filhos de Deus. Então vou estar orando para estar encerrando e o pessoal do louvor vai vir aqui para mais uma canção.